Amém, gente. Então, hoje estamos na aula 4 do segundo passo. Nós estamos na última aula do segundo passo, que é o alimento da nova vida, e hoje nós vamos falar sobre a adoração. Eu havia dito, anteriormente que existe, talvez, algumas deficiências no nosso entendimento com relação à adoração e louvor, Eu me lembro disso bastante, porque quando eu me converti e comecei a participar dos primeiros momentos, assim, dos eventos que a gente chamava de eventos de adoração. Eu estava me lembrando hoje à tarde de um evento muito legal que eu participei há muitos anos atrás, acho que não é mais feito, que era feito pelo Bill Duke e a sua esposa, que era o Som da Chuva. Então, era um momento onde você tinha um tempo de buscar o Senhor, havia um louvor, Então eram cantadas canções, havia um tempo de cura da parte do Senhor, havia um tempo do derramar do Espírito Santo, Palavras proféticas. Então eu estava me lembrando um pouquinho dessa ministração, ou desse evento, desse momento que eu estive, que foi o Som da Chuva, que faz muitos anos atrás, E como no meio daquele mover todo sobrenatural, no meio daquela presença, do Espírito Santo, no meio de tanta gente, isso era um lugar enorme, com muitas pessoas, E Deus agindo de muitas maneiras, pessoas chorando, outros saíam correndo, parecia que estavam imitando um aviãozinho, assim, voando para lá e para cá, sabe? Havia um mover de quebrantamento, um mover de arrependimento, Então, muitas vezes a gente tem esse entendimento de que a adoração é o louvor, Então, quando você vai adorar a Deus? Você vai adorar a Deus quando você vai cantar uma canção para Ele. E eu creio que existe essa dificuldade de nós discernirmos, entre louvor e adoração, como isso como a sinergia entre essas duas coisas é similar ao como por exemplo, a alma e o espírito, Muitas pessoas têm dificuldade de discernir, mas o que é alma, o que é espírito, não é a mesma coisa, Não são as mesmas coisas, E assim também o louvor e a adoração, não são as mesmas coisas, embora elas participem de um mesmo momento, mas nós vamos hoje aprender que a adoração, ela é, além do louvor, muitas outras coisas mais. Então, hoje nós vamos ter um pouquinho desse discernimento do que é adoração, quais são as marcas da adoração, quais são os fatos que ocorrem durante a adoração. Nós vamos falar também sobre a adoração através de dízimos e ofertas, que é outro tabu, Talvez tenha se tornado algo assim que alguns líderes têm dificuldade, talvez, ou receio de falar, por conta de outros líderes espirituais que acabaram transformando isso, numa fonte de renda para os seus próprios enriquecimentos, para realizar os seus próprios sonhos, Quer dizer, não é a implantação do reino de Deus, mas a implantação dos seus próprios reinos, enfim, não vou entrar no mérito dessa questão agora, mas por conta disso, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de falar sobre dízimos e ofertas, e vou falar além disso. Tem muito crente dentro da igreja que tem bloqueio com relação ao dízimo e oferta, não entende isso nem como adoração e nem como um princípio de Deus, mas acredita que aqui o dinheiro está dando para a igreja, está dando para o pastor. Eu vou desmistificar tudo isso para vocês, mostrando na palavra de Deus, e mais do que isso, vou trazer alguns testemunhos pessoais do que aconteceram na minha vida, de coisas que Deus fez na minha vida, porque a adoração é um princípio, como todas as coisas que o Senhor estabelece. E quando você anda debaixo de um princípio, as promessas de Deus são válidas na sua vida. Amém? Deus zela para cumprir a sua palavra, e é fundamental que nós andemos dentro desses princípios, e hoje nós vamos falar sobre um deles, que é a adoração. Amém? Eu queria começar, gente, falando sobre um texto que está lá no livro de João, capítulo 4, nos versículos 23 e 24. Eu vou trazer uma dessas palavras, eu vou buscar ela no original, no grego, para que você possa compreender melhor o sentido dela. Eu creio que vai abrir o seu entendimento de uma maneira assim, muito ampla. E diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra adoradores, no original, tem como raiz a palavra reverência, tem como raiz a palavra prostrar. Então, entenda que adoração é literalmente, imagine que se fosse uma figura, isso é alguém ajoelhado, com o seu rosto no chão.
Isso é prostrar-se. Prostrar-se é você se derramar totalmente, se colocar indefeso. Né? Quando você está ajoelhado com a sua cabeça encostada no chão, você está completamente entregue, você está completamente indefeso, né? Você se livrou da sua capacidade de se defender, né? E está completamente entregue. Essa palavra adoração, ela tem exatamente essa raiz no seu original, que é literalmente você se prostrar, você se entregar diante de Deus. Então, gente, nós lemos aqui que Deus está procurando adoradores, e entenda que Deus não está procurando adoração, e aí você vai falar assim, mas Carlos, não faz muito sentido isso que você está falando. Não, faz todo sentido do mundo. Né? Deus não precisa de adoração, porque a adoração que ele tem nos céus, imagine que deva ser perfeita. Os anjos tocando os seus instrumentos, o louvor, né? As canções que são entoadas, gente, deve ser algo assim inimaginável. Se quando você tem a oportunidade de estar, né, num evento de louvor, né, maravilhoso, como é, por exemplo, sei lá, escutar um Fernandinho diante do trono, uma Heloísa Rosa que nós estávamos ministrando aqui, né, e outros tantos, né, ou mesmo o nosso louvor da IA Church, nós vemos às vezes canções, né, entoadas com uma unção poderosa que toca no nosso coração, e isso é feito por homens, né? Nós não somos perfeitos, nem os músicos são perfeitos, por mais que um músico, sabe, tenha uma afinação maravilhosa, uma hora ou outra alguma coisa sai fora, né, daquele equilíbrio perfeito, e no céu isso não existe, é tudo feito de modo perfeito. Né? Então Deus não está à procura de adoração, ele está à procura de adoradores, que é alguma coisa um pouco diferente. E como nós vamos falar sobre, né, o que é a adoração hoje, para que você se torne um adorador, para que você esteja prostrado diante de Deus, para que você entenda que a sua vida, né, quando você prostra a sua vida e todas as áreas dela diante do Senhor, coisas tremendas estarão acontecendo na sua vida. Amém? Eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é a adoração, né? Então eu falei para vocês que a adoração e o louvor, muitas vezes nós confundimos. Então, louvor é uma maneira de nós adorarmos a Deus. Mas existem outras maneiras de nós adorarmos a Deus. Então, a música, a instrumentalidade, certamente é uma maneira de nós estarmos adorando a Deus. Mas não apenas isso. Nós adoramos a Deus com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Quando nós fazemos dessa maneira, então nós temos o entendimento que Ele é Senhor sobre todas as áreas das nossas vidas. Se nós apenas adoramos o Senhor com a nossa canção, nós estamos dizendo apenas que Ele é Senhor sobre aquilo que nós falamos. Mas Ele não é Senhor das nossas finanças, Ele não é Senhor do nosso trabalho, Ele não é Senhor da nossa família. Nós precisamos aprender através desse princípio a prostrar tudo diante dele. Amém? Então eu queria fazer um discernimento aqui entre o louvor e a adoração, que é bastante importante. Quando nós louvamos o Senhor por aquilo que ele faz. Ok? Mas quando nós adoramos o Senhor, nós adoramos por aquilo que ele é. Amém? São duas coisas distintas. Às vezes eu falo para algumas pessoas, né, da nossa célula, muitas vezes nós esperamos do Senhor que Ele faça alguma coisa para nós darmos crédito, darmos louvor, né, para nós engrandecermos o nome dEle. E eu falo, olha, gente, ainda que Deus possa não se levantar a seu favor e não fazer aquilo que você precisa, Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser bom, nem a sua glória de ser poderosa. Entende? Porque não importa o que Deus faz, mas aquilo que Deus é. E Deus procura adoradores, não apenas de pessoas que olhem para um Deus que faz alguma coisa por você, que quer realizar, né, os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos, ou atender às suas necessidades, mas Ele está procurando pessoas que olhem para Ele e falem, Senhor, ainda que o Senhor não faça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que os campos não mostrem o seu poder, ainda assim, Tu és Senhor, Tu és Senhor, né? Deus está procurando pessoas que falem assim, ainda que o Senhor não traga cura, que o Senhor não traga restauração, que o Senhor não faça algo que eu tenho necessidade, mas ainda assim eu te amo porque o Senhor é Deus. Não é o que o Senhor faz que limita aquilo que eu entendo da tua parte, mas é quem o Senhor é quando eu entendo o seu coração. Amém? E é claro, gente, quando nós começamos a andar nessa atmosfera de adoração,
né, quando nós começamos a andar nessa intimidade com Deus, coisas começam a acontecer. Amém? Eu tenho muitos testemunhos que Deus, né, fez coisas que eram necessárias porque eram emergência, precisavam, né? Mas Deus já fez coisas na minha vida que eu posso falar assim, era um presente, era um mimo. Eu precisava daquilo, eu não precisava, mas agradou a Deus me dar alguma coisa. E quando nós temos essa intimidade com o Senhor, quando nós aprendemos a adorar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso tempo, com tudo que nós temos, nós começamos a ser visitados até dessa maneira. Deus é Pai. Amém? Quando a gente vê Jesus falando Abba, né? Abba não é apenas pai, é papai, é paizinho, é uma relação de proximidade. Talvez para nós, eu sei que, e para algumas pessoas é muito difícil isso, porque tem pessoas que tiveram pais difíceis, tiveram um pai que era duro, que era violento, um pai abusivo. Outras pessoas não tiveram pais, ou porque perderam, porque faleceram cedo, né? Ou porque saíram de casa e abandonaram a família. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu quero te dizer, o Pai Celestial, o Abba Pai que Jesus falou, ele é paizinho, ele é próximo. Amém? Ele se mostra dessa maneira, ele quer, né, envolver as nossas vidas dessa maneira para que nós sejamos totalmente dependentes deles. Eu quero falar para vocês sobre um texto que está lá em Hebreus 13:15, só para a gente não fugir, né, do que nós estamos falando, do que é adoração e desmistificando um pouquinho de adoração e louvor. Né? Lá em Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós produzimos através de sons, né, de palavras, né, que confessam o seu nome, que louvam o seu nome, que engrandecem o seu nome. Eu tenho momentos, gente, no meu devocional, não é sempre que acontece, tá? Mas eventualmente, né, e tem semanas que às vezes até mais intenso, que durante o meu devocional o Senhor coloca um cântico novo e eu começo a cantar uma nova canção. Não é um louvor de algum, né, ministro de louvor já conhecido ou de algum ministério de louvor já conhecido, mas Deus coloca uma canção e palavras começam a surgir e eu tento dar algum ritmo a isso, né? Claro que se eu gravasse essa canção e colocasse aqui para vocês escutarem, talvez vocês fossem ficar assim, meu Deus, Carlão, pelo amor de Deus, para de cantar que você não tem chamado para o Ministério de Louvor. Não, eu não tenho mesmo. Mas o que é mais tremendo é que nesse tempo que você está louvando o Senhor, não importa se você está afinado ou desafinado, o que importa é o que está no seu coração. Lembrando que Deus não está procurando adoração, Ele está procurando adoradores. Adoradores são aqueles que vão trazer a adoração, mas não é a adoração que o Senhor está olhando, mas sim para o coração daquele que está adorando. Amém? E falando nisso, eu quero entrar nas marcas da verdadeira adoração. Então nós lemos lá no livro de João 4, 23, 24, mas vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a verdadeira adoração, ela é uma forma de resposta que nós damos a Deus. Às vezes as pessoas, né, não entendem muito esse negócio de resposta. Por que eu tenho que dar uma resposta, né? Na verdade, não é Deus que tem que me dar uma resposta. Eu quero te dizer, né, que não é exatamente assim. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então, aquilo que Deus investe nas nossas vidas tem que redundar em alguma coisa. E quando nós vemos, né, de muitas maneiras que fala, né, dos frutos, por exemplo, né, pelos frutos os conhecereis, tem uma palavra que diz, pelos frutos os conhecereis, quer dizer, quando você quer analisar uma vida de uma pessoa, né, a obra da vida de uma pessoa, você olha os frutos que essa pessoa dá. Então, os frutos são uma resposta que acontece a um estímulo, né, alguma coisa que é implantada. Então, quando você joga uma semente no solo, né, você aduba, você joga água, você gerou um estímulo naquele lugar e isso deve produzir um retorno. Qual é o retorno? É o nascimento de uma planta que vai gerar um fruto. E assim também nas nossas vidas é fundamental que nós, né, demos uma resposta ao Senhor, porque são estes o que o Pai procura para serem seus adoradores. Então nós temos que dar uma resposta ao Senhor, né? Deus está nos chamando para nós sermos adoradores.
E para isso nós precisamos quebrar todos os estigmas, né? Coisas que nós trazemos do passado com relação ao que é adoração, seja de qualquer outra seita ou religião que nós tivemos antes de chegar, né, efetivamente na presença do Senhor, né, seja porque recebemos ensinamentos, né, recebemos princípios, às vezes dos nossos pais, de pessoas que nos amam, que nem sempre eram aqueles que eram verdadeiros, 100% verdadeiros, e agora precisamos, né, permitir que a nossa mente seja transformada para que nós entendamos como ser esses adoradores que vão dar uma resposta ao Senhor. Amém? A verdadeira adoração é no Espírito, né? Adorarão o Pai em Espírito. Eu sei que as pessoas têm alguma dificuldade também de entender isso. Como é que eu posso adorar Deus em Espírito? Né? Mas eu não sou físico, eu não sou carnal. Eu quero te dizer, nós somos seres espirituais tendo uma experiência física, porque nós fomos gerados, né, num reino que é espiritual e implantados nessa terra num corpo, ok? E foi nos dado uma alma para tomarmos decisões. É nossa alma que vive as emoções, os sentimentos, né? Então nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. Então importa que nós, quando adorarmos o Senhor, né, nós adoremos Ele em espírito. Isso não quer dizer que é uma coisa etérea. A gente pode pegar essa palavra e colocá-la ao contrário, e você vai entender o que é adoração em espírito. Por exemplo, o que seria o antagonista, né? O que seria o contrário de uma adoração em espírito? Uma adoração na carne. O que é uma adoração na carne? Religiosidade, hipocrisia, um coração dividido, não ter santidade. É falar das coisas de Deus, no entanto, sem dar o valor devido no seu coração. Gente, nós, seres humanos, temos uma facilidade enorme de usarmos máscaras. Nós chegamos na igreja, sorrimos para todos com o nosso coração destruído. Nós chegamos e temos aquela face de crente, né? Nós temos aquele crentez no nosso falar, sabe? Aquele vocabulário crentez que a gente desenvolve, claro, depois de ler a palavra, né? E aquelas palavras bonitas que nós queremos usar, mas entramos de repente em adultério, em pecado, com mentiras, com enganos, né? Devendo dinheiro para as pessoas, sabe? Enganando as pessoas. Gente, essas são coisas que acontecem, mas eu quero te dizer que não adianta de nada nós chegarmos na presença do Senhor com essas máscaras, porque Deus não vê o que está por fora, mas Ele vê o que está por dentro. Então, nós estamos falando de adoração em espírito, é exatamente o contrário do que seria uma adoração na carne. O que é religiosidade, gente? Religiosidade é eu seguir ritos e tradições. Né? Aí eu vou na igreja todo domingo, né? Eu dou meu dízimo todo mês, então Deus tem que me abençoar. Não, Deus não tem que fazer nada. Né? Não, você está seguindo as coisas não como princípios, mas como um rito. Sabe, um checklist, fiz isso, cumpri com a minha parte. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que a gente entenda esse princípio e viva esse princípio. Que a gente se derrame, sabe, diante dele. Não apenas um relacionamento superficial de máscaras. Até porque você pode achar que vai enganar o Senhor quando você chega nesse momento de oração, quando você né, veste aquela roupa de crente para ir para a igreja. Mas Deus conhece o meu e o seu coração. Amém? A adoração na carne, ele não recebe. Porque ele não é digno disso, ele é digno da nossa adoração em espírito, em santidade, né? De quem tem relacionamento com ele, de quem conhece o coração do Pai, de quem sabe quais são os princípios que estão lá dentro, de quem tem o desejo de viver isso. Nessa célula que nós tivemos na semana passada, falamos do primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquilo que não tem limite, eu me entrego para o Senhor, seja o que for. Se precisar, se o Senhor quer que eu mude de país, quer que eu mude de trabalho, não importa o que o Senhor quer que aconteça na minha vida, mas Ele quer realizar isso, eu faço, eu me entrego. O primeiro amor é estar desesperado pelo Senhor. Amém? Uma outra coisa que é muito importante, gente, é que a verdadeira adoração, ela é em verdade, né? Em espírito e em verdade. O que a gente pode falar disso, né? É ser sincero, né? Quando a gente colocar diante do Senhor, nós sermos sinceros com aquilo que está no nosso coração. Às vezes, quando eu chego diante da presença de Deus, eu falo das coisas que eu estou pensando, passando e sentindo, né? E eu abro meu coração, mesmo que eu esteja equivocado. Mas eu permito
né, transparecer, ainda que o Senhor não necessita disso, porque afinal de contas ele sonda o meu coração e o seu também, mas eu permito que isso transpareça de fora para, né, de dentro para fora, e eu possa falar: Senhor, olha, tal coisa está acontecendo, isso e isso, eu não concordo, mas se essa é a tua vontade, se eu preciso passar por isso para crescer, se eu preciso passar por isso para aprender alguma coisa, então amém, Senhor. Sabe, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Lembrando que Jesus, sendo Deus, né, se submeteu a tal ponto de falar: Senhor, está difícil esse momento de ter que me entregar, está muito difícil esse peso do pecado de toda a humanidade sobre a minha vida, está muito difícil. Então, se for possível, se tiver um plano B, Senhor, né, faça alguma coisa, mas se não, faça a tua vontade, não a minha. Amém? Então é isso que nós temos, né, adoradores em verdade, né? A palavra de Deus fala em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós precisamos estar mergulhados na palavra, vivermos essa palavra, permitirmos que ela entre no nosso coração, se torne morada dentro de nós. A gente tem que ler a palavra constantemente, gente, porque o texto que a gente leu ontem, daqui uma semana, daqui 3 dias, a gente já esqueceu. Então, conforme nós vamos lendo, aquilo vai sendo sempre reciclado dentro de nós. Amém? Então, é necessário que nós tenhamos sinceridade, um coração aberto, né? Que nós venhamos a nos abrir diante do Senhor. Né? Não tenha medo de falar para o Senhor que você não concorda com tal coisa, desde que você entenda que a vontade dele é incomparável melhor do que a tua. Amém? Então, é muito importante, quando a gente chega diante do Senhor, que a gente tenha um coração aberto, sabe, transparente. Porque não importa o quanto você queira transparecer ou parecer para ele que está tudo bem, quando não está, porque ele sabe o que está dentro do seu interior. Eu quero falar agora sobre alguns fatos e verdades, né, sobre o louvor e adoração. Primeiro, né, Deus é digno de receber o nosso louvor e de receber a nossa adoração. Ele é digno. Você entende o que quer dizer essa palavra? Digno significa que é necessário que ele receba. É necessário que ele receba. Não é apenas importante, é necessário, é diferente. E nós temos que ter isso como uma didática dentro do nosso coração. Lá em 1 Crônicas 16, 29, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Né? Tributai ao Senhor, né, no original, é literalmente entrega, confessa, entenda, né, que o Senhor é digno de glória, entrega a Ele a honra. Né? E essa palavra honra é muito legal para nós nos tempos atuais, nos tempos modernos, talvez seja mais difícil de nós compreender, mas na antiguidade, né, a honra era uma coisa que era medida em peso, e normalmente em peso de riquezas, peso de ouro, peso de prata ou de pedras preciosas, né? Então, quando alguém queria honrar alguém, né, pegava e dava o peso da pessoa em ouro, entende? Isso era honrar, era dar alguma coisa de muito valor, né? Era mostrar, não apenas com palavras, mas com atitudes, né? Mostrar com entrega, que isso era de mais importante, que a pessoa era importante. Né? Então, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Salmos 29, 2, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e adorai o Senhor na beleza da santidade, né? Depois temos em Salmos 96, 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Salmo 148, 5, louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados pelo causa do seu poder, né, criador, por ele ser soberano sobre todas as coisas, né? Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu, né? Está em Salmos 148, 13. Então ele é digno de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração, né? É necessário que nós entreguemos para ele isso. Amém? Depois, louvor e adoração, gente, precisam fazer parte das nossas vidas, precisam fazer parte do nosso dia, da constância do nosso dia. Lá em Efésios 1:12,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O que é para ser louvor da glória de Deus? Gente, é que através da sua vida, Deus seja glorificado. Como que Deus é glorificado através da sua vida? Você acha que é através de quando você ora por alguém, por exemplo, um enfermo ele é curado? Ou porque você prega a palavra em algum lugar, né, e as pessoas são tocadas por aquela palavra? Você acha que Deus é, né, glorificado apenas nisso? Não, Deus é glorificado nos seus pensamentos, nas suas atitudes, né, diárias. Deus é glorificado como na maneira que você trata a sua esposa, na maneira que você trata o seu marido, na maneira que você trata os seus filhos, na maneira que você trata os seus amigos. Né? Deus não é apenas glorificado quando você está na igreja, Deus é glorificado no seu trabalho, quando você é fiel àquelas pessoas que te contrataram, quando você trabalha para que a empresa cresça, quando você trabalha para que aqueles que te contrataram, né, possam ver o fruto, possam ver o resultado. Se você é empresário, né, honre aqueles que trabalham com você, porque fazendo isso, você está glorificando a Deus, porque eles olham para você e veem o favor de Deus. Amém? Você glorifica a Deus de muitas maneiras e é necessário que nós glorifiquemos a Ele e de todas as maneiras. De todas as maneiras. Nós sermos para louvor da sua glória. Eu gosto muito de uma canção do David Keelan que fala, na verdade essa canção dele foi traduzida do inglês de uma banda americana, se não me falha a memória, né, que ele fala assim, que a minha vida cante a ti. Né? Então, qual é a canção que a sua vida está cantando ao Senhor? É uma canção de glória para Ele? Uma canção de santidade, uma canção, né, de bênção, na qual você tem vivido os princípios de Deus, né, e as pessoas têm sido tocadas pela sua maneira de viver, né, de olhar para você e falar, olha, eu quero esse Deus que você serve, eu quero ser como você é, como você tem sido transformado, né, diariamente, constantemente. Né? Então, que tipo de canção a sua vida está levando ao Senhor? Amém? Filipenses 1:11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Deuteronômio 10:21, ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Os teus olhos não têm visto a grandiosidade de Deus? Sabe, às vezes eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas, talvez, em ver o milagre acontecer para reconhecer Deus. Deus está no milagre, sem dúvida nenhuma. Mas Ele não está só no milagre. Sabe, quando você acorda de manhã e abre os seus olhos, mais um dia está se abrindo diante de você. Já é um milagre. Você está vivo, você está respirando. Você tem uma oportunidade de fazer algo diferente hoje. Você tem a oportunidade de mudar onde você errou. Você tem a oportunidade de adorar onde você não adorou. Isso já é um milagre. Já é digno de nós agradecermos o Senhor. As pessoas às vezes só agradecem o Senhor quando algum milagre, alguma coisa grande, alguma necessidade é respondida ou atendida. Não seja assim. Agradeça nos momentos de luta. Né? Agradeça até nas adversidades que você passa. Mas como assim? Como é que eu vou agradecer por estar passando uma dificuldade? Entenda, todas as coisas cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, se você passa por alguma dificuldade, eu quero te dizer, Deus sabe muito bem. Às vezes, elas são fruto das nossas próprias más decisões. Às vezes, Deus permite que nós passamos por algumas coisas e nessas situações nós venhamos a crescer, a amadurecer. Amém? Adore ao Senhor, não apenas quando chega a vitória, mas adore ao Senhor nos momentos de dificuldade, de adversidade. Porque é aí que você vai discernir os verdadeiros adoradores. Porque o verdadeiro adorador sabe quem é o Senhor. Ele não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega 3 vezes e faz 3 pedidos. Ele é Deus. Ele não é o nosso Senhor, né, no sentido de ele vem para nos servir. Né? Eu sou Deus e ele é o servo. Né? Ele é o nosso Senhor, aliás. Ele não é o nosso servo. Né? Nós somos o Senhor, ele é o servo. Né? Nós somos o servo, ele é o Senhor. Amém, gente? Salmos 34:1.
Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, né? Essa palavra sempre lá no original, né, lá de Salmos 34, sabe o que quer dizer? Sempre, a todo tempo. Então, a todo tempo significa seja um tempo fácil, seja um tempo difícil, seja um tempo, né, de alegria, seja um tempo de tristeza, mas sempre haja louvor nos nossos lábios. Pois Salmos 43, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É isso que eu estava falando para vocês, desse livro de Salmos aqui, né, esse texto de Salmos 40, versículo 3. Ele pôs um novo cântico nos meus lábios, né? Que é esse momento que você entrega o que está dentro do seu coração para adorar, para exaltar, para fazer o nome dele grandioso. E eu não falo isso porque às vezes é muito legal você estar no meio de pessoas, ou a gente está, por exemplo, como nessa aula, e nós podemos louvar o nome do Senhor e eu falar todas as coisas tremendas que ele faz, só para que vocês vejam eu falar. Mas quando você está no seu tempo pessoal com Deus, você coloca realmente a presença de Deus acima de tudo, né, o amor dele acima de tudo, e a sua dependência dele acima de tudo, aí sim você está compreendendo o que é adoração, né, o que é adorar o Senhor. E lá em Salmos 147, 1, que está escrito: louvai ao Senhor porque ele é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus, né? Fica-lhe bem o cântico de louvor. Então tenha sempre um cântico de louvor para o Senhor, não importa a dificuldade que você esteja passando. Né? Uma coisa muito importante, olha, lá em Oséias capítulo 4, versículo 10 diz assim: comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Sempre que você deixar de adorar, você já está incorrendo, né, numa situação de começar a fracassar, de ver as coisas não darem certo. Você quer entender o que é a falta de adoração? Uma das coisas que produz a falta de adoração é a murmuração. O que é a murmuração? A gente começa a reclamar que as coisas não são assim ou não são assado, não era para ser dessa maneira, tá ruim, né? Hoje eu tenho um prato de arroz, hoje eu queria comer sushi. Gente, murmuração levou praticamente uma nação inteira, né, uma geração inteira a ficar, né, no deserto. A incredulidade deles, é claro, com a terra prometida foi fundamental, mas era um povo que reclamava de tudo, um povo que não estava feliz com nada que o Senhor fazia. Nós não podemos ser assim. A murmuração não toca no coração de Deus, produz até resistência. Amém? Então, antes de murmurar, lembre-se quem é o Senhor na sua vida. Eu fico imaginando naquela parábola do rico e de Lázaro. Né? O rico teve tudo, mas não adorou ao Senhor. Muito pelo contrário, andou segundo a sua carne e teve o seu destino descrito, né, como nós vemos na palavra, que foi ir para o inferno. E o pobre lá, o Lázaro, o que estava passando por dificuldade, só teve momentos complicados, mas ele foi aquele que adorou o Senhor. Não importa que a sua dificuldade era enorme, mas ele adorou o Senhor. E a adoração, gente, toca no coração de Deus. Amém? Reconhecer que ele é o Senhor a despeito do que ele faça. Né? Reconhecer que ele é Deus, mesmo que aparentemente as suas mãos estejam encolhidas. E eu falo aparentemente, porque elas nunca estão. Muitas vezes o louvor e a adoração vêm no momento de súplica, né? Vou dar 2 textos para vocês aqui. Lá em Mateus 8, versículo 2, diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, né, alguém que estava doente, com uma doença incurável, né, que levava ele a ficar isolado, ele não podia se misturar com as pessoas, então ele é uma pessoa que já ficava, né, literalmente sacado para fora da sociedade, né, além da doença, das dores, né, da humilhação. Então esse cara chegou diante do Senhor adorando, né, ele adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Como é que ele estava adorando aqui? Ele estava em dúvida? Se quiseres. Não, ele não tinha dúvida. Mas ele queria tocar na vontade do Senhor, queria ver o favor do Senhor. Então ele adorou dizendo: eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Talvez eu não seja digno de ser curado,
porque eu sou pecador. Mas o Senhor tem poder para curar. O Senhor tem o desejo de curar. Entende? Então o leproso não olhou para a sua limitação, mas ele olhou para a grandiosidade de Deus. Não olhe para as limitações da sua vida. Olhe para a grandiosidade de Deus. Amém? Lá em Mateus 9,18 diz assim: Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Como é que ele está adorando aqui? Eu estou me prostrando diante do Senhor. Senhor, a minha vida, a minha família, a minha filha dependem de ti. Ela morreu, mas eu creio que o Senhor tem poder. Eu creio que o Senhor tem poder, que o Senhor tem o desejo, que o Senhor ama a minha filha o suficiente para que possa curá-la. Então, adore o Senhor, reconheça quem Ele é. Durante os nossos momentos de louvor e adoração, milagres e livramentos podem acontecer. Nós temos um exemplo na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 16, nos versículos 25 e 26, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Gente, que momento tremendo, né? Não apenas, se você depois for ler esse texto mais para frente, você vê que o carcereiro ficou atemorizado porque as celas se abriram. Ele falou assim: os presos vão fugir e eu vou ser, né, morto por causa disso, porque é minha responsabilidade. E é nesse momento que Paulo fala para ele: não, fica tranquilo, nós todos ainda estamos aqui, né? E aí o carcereiro crê no poder, né, do Deus que Paulo servia, né? E é nesse momento que é gerada uma promessa que ela é válida desde o carcereiro até os dias de hoje, para a minha vida e para a sua. Crê no Senhor Jesus Cristo e ser salvo tu e a tua casa. Amém? Então, durante os momentos de dificuldade, quando você está louvando, quando você está adorando ao Senhor, milagres, prodígios e maravilhas podem acontecer porque nós tocamos o coração do Senhor. Amém? Não adianta, gente, você resistir a Deus, murmurar, reclamar quando as coisas estão ruins. Você não vai extrair nada de Deus, nada, zero. Mas se você chegar com o coração compungido, quebrantado e adorar Ele de todo o seu coração, não porque Ele pode fazer apenas, mas por aquilo que Ele é, por quem Ele é, essas coisas tocam o coração de Deus. E você vai tocar o coração dele. Amém? Louvor e adoração estarão presentes mesmo nos momentos mais angustiantes, né, da humanidade, como nos fins dos tempos. Vou te dar um texto aqui de Apocalipse 5, versículo 13, diz assim: Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Até mesmo nos dias mais difíceis haverá louvor e adoração ao Senhor, porque louvor e adoração não estão linkados com a vitória de Deus na nossa vida, mas estão ligados com o coração de adorador. Amém? E agora eu quero finalizar falando para vocês sobre dízimos e ofertas, e a gente não poderia deixar de falar disso, porque eu falei para vocês que a adoração é o ato de nós prostrarmos a nossa vida diante do Senhor. E eu posso prostrar o meu tempo ao Senhor, servindo a Ele. Eu posso servir ao Senhor orando por alguém, eu posso servir ao Senhor indo visitar os necessitados, né, indo cuidar dos órfãos e das viúvas, né, os enfermos que estão nos hospitais, levar uma palavra para alguém que precisa, alguém do meu trabalho que está passando uma dificuldade. Eu posso adorar o Senhor com o meu tempo. Eu posso adorar o Senhor também com as minhas finanças. E não apenas posso, mas eu devo. Porque talvez esse seja um dos itens que são mais, né, tabus na vida do crente, né? Mas Deus precisa de dinheiro? Deixa eu te explicar, Deus não precisa de dinheiro, Ele não precisa de nada, Ele não precisa nem de mim e de você. Então já começa daí. Não é esse o problema, se Ele precisa ou não precisa. Deus não precisa de nada. Mas Ele escolheu fazer algumas coisas de certa maneira, né? Da mesma maneira que nós vamos a um culto, né? Você vem nessa aula, você está escutando um homem pregar. O Lamartine é somente um homem.
O pastor Israel é somente um homem. O Carlão é somente um homem. Ok? Nós não vamos a um culto, nem vamos numa aula, nem vamos numa ministração de algum outro curso da igreja e lá vai estar um anjo pregando. Ou vai estar o próprio Senhor Jesus pregando. Não é. Vai estar um homem que está debaixo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que está debaixo de uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu fazer dessa maneira. Por que Deus não colocou anjos para pregarem nas igrejas? Eles são perfeitos, inerrantes. Mas ele colocou homens. Por que Deus escolheu fazer a obra dele a quatro mãos? Por que nós estamos implantando o reino de Deus na terra? Porque foi assim que ele escolheu. Então, nós louvarmos e adorarmos o Senhor com as nossas finanças é uma forma que ele escolheu para mostrar dependência. Para você entender se o que você ganha é fruto do seu trabalho, da sua capacidade, da sua inteligência, ou se isso é fruto daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Tem muita gente que acha que chegou onde chegou por causa da sua própria capacidade. É o meu trabalho, é a minha força de vontade. Claro, é necessário que tenha. Não vai cair do céu, a gente vai ter que se esforçar. Mas se você acha que é só isso que te levou a você chegar às suas conquistas, eu quero te dizer, você está muito enganado. Muito enganado. Se não fosse Deus te dar saúde, se não fosse Deus te dar inteligência, se não fosse Deus te dar oportunidade, você jamais teria chegado onde você chegou. Não importa o nível que você chegou. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas aqui para a gente fechar rapidamente. Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10, esse talvez seja o texto mais clássico que nós falamos sobre isso, mas está escrito assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Gente, tem uns legalistas aí que falam, não, mas isso aí é lá no Antigo Testamento. O dízimo é do Antigo Testamento e o cara semeava, tinha a produção dele, dos seus animais, da sua colheita, era isso que ele entregava diante do Senhor. Tá, gente, mas hoje, você entende que a palavra é inerrante, ela é eterna, ela não é mutável, ela não precisa de adaptação, que a palavra é perfeita. Então, hoje, eu e você que trabalhamos no escritório, que temos uma empresa, que somos funcionários de alguém ou somos empresários, a gente não planta nem cria animais. A gente produz alguma coisa através do nosso trabalho e isso redunda num retorno. Em vez de nós termos uma colheita em termos de animais, ou em termos de alguma agricultura, nós temos uma receita monetária. Amém? Mudou-se o sistema, mas o princípio é o mesmo, gente. O princípio é o mesmo. Amém? Então, quando ele fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, onde é a casa do tesouro? É o lugar onde você congrega. Ah, Carlão, mas a gente está levando dinheiro, é o pastor que está enriquecendo, o pastor está trocando de carro todo ano. Não interessa o que o pastor está fazendo. Entenda uma coisa, o princípio é válido para mim e para você. Se o líder que recebe esse dízimo, que recebe as ofertas, usa ele indevidamente, isso é um problema deles com o Senhor. Mas o nosso com Deus é nós sermos fiéis ao princípio. É muito importante. Desde que eu me converti, gente, e por isso talvez tenha sido mais simples, eu vou explicar por quê. Desde que eu me converti, eu entendi que isso era um princípio, E quando eu me converti, eu ainda era um cara solteiro, eu ainda morava com os meus pais, embora eu já trabalhasse. Então foi mais simples eu rapidamente adaptar a minha vida a isso para que eu pudesse entregar para o Senhor aquilo que é dele. Aliás, eu quero ir além disso até, Porque a gente fala do dízimo, que é os 10%, Então, isso quer dizer o quê, Carlão? Que 10% da minha renda é do Senhor? Não. 100% da sua renda é do Senhor. Ué, da onde você tirou isso? Muito simples. Você não entregou a sua vida para Jesus? Você acha que quando você entregou a sua vida, você só entregou o que você é e não entregou o que você tem? O que você é e o que você tem pertencem ao Senhor.
É que nós não entendemos essa concepção, né? E colocamos assim, ó, Deus, eu te entreguei tal coisa, mas o resto eu não te entrego, não. Mas eu quero te dizer, tudo que você é e tudo que você tem pertence ao Senhor. A sua casa pertence a Deus, o seu carro pertence a Deus, o seu trabalho pertence a Deus. E você deve honrar tudo aquilo que o Senhor te dá e administrar isso com sabedoria. Amém? É fundamental. Então Deus, na verdade, ele fala assim, eu vou te deixar 90% para você administrar. Nesse 90% você vai investir, vai criar coisas, vai ajudar pessoas, né? Você vai realizar sonhos, você vai suprir a sua família, né? É minha provisão sobre a sua vida. E 10% você vai me devolver. 10% vai ser usado para a administração dessa obra. Olha, gente, nós estamos dentro de uma igreja que tem pastores, que tem líderes, pessoas que estudam, que oram, que intercedem. Existe uma organização de pessoas que cuidam das ações sociais, que levam as cestas básicas, que fazem a clínica médica, né, que cuidam de pessoas que têm, né, que têm uma limitação, que não têm acesso, de repente, nem a um SUS, ok? Então, esse tipo de estrutura que faz parte da igreja, porque a igreja não é apenas a fé, mas é fé com obras. Isso tudo tem um custo e existe necessidade de um investimento. E quando nós entregamos o nosso dízimo e oferta diante do altar do Senhor, nós somos parte desse projeto, gente. Nós somos parte desse projeto. E talvez as pessoas que, quando se convertem, já são casados, têm filhos, têm o seu trabalho, já têm a sua, né, o seu cronograma financeiro já estabelecido, é necessário fazer uma readaptação, gente. É necessário. Mas entenda o que eu vou dizer. Deus não deve nada para ninguém. Mas quando você se submeter à vontade do Senhor e você prostrar para Ele, né? Que a gente sempre fala, onde é que pega? É no bolso que pega? É ali que a gente vai atacar, não é? Quando você toma uma multa e você tem que pagar a multa, não dói no bolso? Aí você fica assim, não vou andar mais devagarzinho, então não vou mais estacionar em lugar proibido, vou fazer mais uma conversão errada, porque dói no meu bolso. Não é a parte financeira que dói no bolso? É exatamente isso. Agora, eu quero te dizer, quando você se coloca diante do Senhor e você prostra a sua área financeira também diante dele, também, não apenas, mas também, você vai ver milagres acontecerem na sua vida. Porque isso é um princípio, não sou eu que estou falando. Amém? Não sou eu que estou falando, quem está falando isso é o Senhor. Então eu falei para vocês que o dízimo é os 10%, né? Lá em Gênesis 14, 20, diz assim, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Quer dizer, lá atrás, essas pessoas já tinham um entendimento, eu vou dar ao Senhor, né, não apenas os 10%, mas a primícia. Hoje, gente, quando eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço, eu já separo esses 10%, que não são só isso que eu entrego para o Senhor, mas eu já separo esses 10% antes de pagar qualquer conta e já entrego diante do altar do Senhor. Hoje a gente tem certas facilidades, né, gente? Né, até por conta da pandemia, houve um momento que a gente não podia ir na igreja, né, não podia ir lá entregar no gasofilácio. Então, hoje a gente pode fazer pelos meios digitais, mas cada um é a mesma coisa. É exatamente o que importa, gente, não é a maneira, é o princípio. E outra coisa que é muito importante é você entender o princípio e fazer com que esse princípio seja vivo dentro de você pelas motivações corretas. Né? Se você fala assim, Carlão, então eu vou começar a entregar o dízimo e oferta para Deus me abençoar. Se o seu desejo é que Deus te abençoe, é por isso que você está entregando, é muito raso. É muito raso. Porque Deus sonda a motivação do seu e do meu coração. Então, quando você for entregar para o Senhor, entrega com alegria. Sabe, Senhor, se eu posso te entregar o dízimo, é porque eu tenho um salário. É porque o Senhor me deu um emprego. É porque o Senhor me deu uma empresa. É porque o Senhor me deu alguma condição. Deveria ser um momento, principalmente, de gratidão ao Senhor. Sabe? Então, gente, assim que eu recebo, eu já entrego diante do Senhor. Obrigado por mais um mês, Senhor, que o Senhor me sustentou. Obrigado porque mais um mês o Senhor trouxe provisão para minha casa. Amém? Então, o dízimo, gente, não é opcional. O dízimo não é opcional. O dízimo é obrigatório, porque é um princípio. É como a santidade. A santidade é um princípio, ela não é opcional. Eu vou escolher hoje não andar muito em santidade. Isso não existe. Sabe? A gente precisa discernir o que Jesus disse quando ele falou assim, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Seja o seu sim, sim ou não, não.
não tem meio termo, não tem mais ou menos. O mais ou menos é a área onde o nosso adversário atua, onde ele traz as meias verdades, onde ele traz os enganos. Então, confia no Senhor. Deixa eu te falar, confia no Senhor. Não vai faltar. A palavra de Deus diz assim: nunca vi o justo mendigar o pão. Pode não estar sobrando para eu comprar meu carro zero, para fazer a minha viagem com a minha família. Pode não ter condições para isso, mas não vai faltar para eu suprir a minha casa, eu pagar as minhas contas, eu poder me alimentar, eu poder me vestir. Amém? Entenda que antes de você ter o conhecimento da sua necessidade, eis que Deus sabe de todas as coisas. E eu tenho uma série de textos aqui, mas para a gente não se alongar, textos do dízimo no Velho Testamento, né? Vou dar um aqui, está em Gênesis 28, de 20 a 22, que diz assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada, me empreendendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, ele está falando assim, tudo que o Senhor me abençoar, tudo que chegar nas minhas mãos, certamente te darei o dízimo. Vamos ver sobre o dízimo no Novo Testamento. Está lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Veja que Jesus não está pegando o dízimo e falando assim, olha, vocês dão o dízimo disso, 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 mas vocês não fazem o restante, então isso é inútil. Deus não está falando que é inútil e não deva fazer. Não. Você deve obedecer os princípios, observar os princípios da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, sem, no entanto, deixar de entregar o seu dízimo. Sem deixar de entregar o seu dízimo. Amém, gente? Então, se você é dizimista, glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não é, né? Ore ao Senhor, Senhor, eu entendo que isso é um princípio, eu preciso colocar em prática, a minha vida financeira não tem condições hoje, Senhor, mas eu quero colocar em prática, então, Senhor, que eu tiver que cortar alguma coisa para começar a fazer, para começar a entrar nesse mover, mas eu quero entrar em obediência. Se o seu coração for desejoso disso, o Senhor vai preparar as coisas adiante de você. Amém? Não tenha medo de entregar os recursos financeiros, né, na sua igreja, no lugar onde você congrega, no caso nós na IA Church. Porque esses recursos serão administrados para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. E fazendo isso, você está dizendo assim, Senhor, eu confio que quem traz, né, o sustento na minha vida, na minha família, é o Senhor. É o Senhor. Eu posso dar esse testemunho para vocês. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, né, em termos de trabalho. E todos os dias eu falo, Senhor, se não fosse a tua misericórdia sobre a minha vida, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Jamais. Se não fosse a sabedoria, a inteligência, as oportunidades que o Senhor abriu diante de mim, eu jamais teria chegado. Não foi pelo meu esforço, não foi porque eu sou bom, não foi porque eu sou capaz. Mas isso é obra do Senhor. E eu reconheço que o Senhor me levantou no lugar onde eu estou hoje. Eu reconheço. E sem Ele, eu jamais teria chegado. E eu dou graças a Ele todos os dias. Graças a Ele. Não a mim, para que eu não fique soberbo, mas que eu sempre esteja humilde diante de Deus, lembrando que é Ele quem produziu tudo na minha vida. Ele que preparou todas as coisas. E ainda antes de que eu conhecesse Ele estava cuidando de mim e Ele também estava cuidando de você. E eu queria só fechar agora falando das ofertas. As ofertas são uma outra situação, né? Eu quero ler alguns princípios aqui, ó. Lá em Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também
mesmo depois de morto, ainda fala. Quer dizer, a oferta de Abel e a oferta de Caim, que a gente já falou sobre isso, né? Qual foi o problema das ofertas dele aqui? Abel entregou animais e Caim entregou vegetais? Era esse o problema? Não. O problema é que Caim entregou uma oferta qualquer e Abel entregou das primícias. Ele pegou o melhor, ele reservou algo que não tem nada a ver com o dízimo, ele reservou algo especial e falou: Senhor, eu reconheço que o Senhor é quem faz me prosperar, eu quero te entregar isso, o melhor. Eu não estou entregando o que sobra, eu não estou entregando aquilo que eu não vou usar para nada. Isso aqui eu não vou usar para nada, eu vou entregar para o Senhor. Não, eu estou entregando alguma coisa que eu poderia usar para alguma coisa, mas eu vou falar: não vou usar e vou dar para o Senhor. Eu quero contar para vocês um testemunho rapidamente, para a gente fechar aqui essa aula. Houve um momento na minha vida em que eu passei um estreito muito grande financeiro. Eu estava saindo da casa dos meus pais, eu estava indo morar sozinho, então eu tinha comprado um apartamento. Esse apartamento inicialmente tinha comprado dentro de um outro projeto, na qual uma outra pessoa participaria comigo do financiamento. Né? Esse não era o projeto de Deus, acabou que como eu tinha entrado com todos os recursos, na época eu tinha até vendido um carro que eu tinha, né, para dar de entrada nesse apartamento, eu acabei assumindo sozinho esse financiamento e dentro dos recursos que eu tinha, dentro do salário que eu tinha, era literalmente assim, terminava o mês, né, e eu não tinha extras para guardar. Então eu consegui montar o apartamento, colocar piso, né, forro, iluminação, fazer box de banheiro, essas coisas, colocar um armário, uma cama. Mas pra vocês terem ideia, não tinha armário na cozinha, não tinha armário na sala, não tinha sofá. Eu lembro que eu comprei uns colchões daqueles infláveis que eu usava na sala para assistir uma TV que ficava, na verdade não era nem TV, era um daqueles DVDs portáteis, sabe? Que você já tinha telinha de LCD. E eu fazia célula no meu apartamento e as pessoas sentavam-se nesses colchões de ar, né? Teve uma época que eu comprei uns banquinhos de metal. Então era muito difícil, não sobrava, né? Não sobrava nem para eu comprar um carro para mim, ainda que, glória a Deus, eu tinha o carro da empresa, né? Era um carro bastante simples, mas era um carro. E eu não sobrava para eu pensar em outras coisas, né? Começar a montar a minha casa. E eu fiquei durante alguns meses nessa situação que dava 0 a 0, sabe? 0 a 0, né? Tipo, não faltava, mas também não sobrava. Dava para comer, dava para pagar as contas, mas não sobrava para fazer mais nada. E aí, nesse momento, né, depois de alguns meses, a gente estava num culto lá na IA Church e foi o Géser, não sei se ele é o apóstolo hoje, apóstolo Géser? O apóstolo Géser, né? E ele estava trazendo uma palavra num congresso para nós, não tinha nada a ver com dízimo e com ofertas, nada a ver. Mas, né, nessa ministração que ele estava trazendo, Deus tocou nele e no meio dessa ministração ele começou a falar: olha, o Senhor está me movendo aqui que hoje nós vamos adorar o Senhor com uma oferta. Não apenas com o nosso entendimento daquilo que Deus está falando, mas nós vamos adorar Ele com uma oferta. Né? E aí eu fiquei pensando: puxa, que legal, vamos adorar a Deus com uma oferta. Aí ele fala assim: olha, a primeira coisa que eu quero te falar assim, o Senhor já está colocando no seu coração a oferta que você vai dar. Eu tinha um recurso guardado na poupança, e esse recurso eu não mexia porque era um recurso de emergência. Eu sempre, desde que eu tive esse entendimento, né, de ser dizimista, de ser ofertante, eu também tive entendimento que era necessário eu ter um recurso guardado na poupança ou algum outro investimento, que no caso de uma emergência, eu perdesse meu emprego, tivesse uma doença ou qualquer coisa assim, né, eu tivesse um recurso, né, que eu pudesse usar para essa emergência, me sustentar durante algum tempo, 1, 2 ou 3 meses no máximo, né? Então eu tinha essa reserva, essa era uma reserva de emergência, não era para usar para nada, nem era assim um valor, né, tão expressivo, mas era um valor razoável, mas, né, e aí na hora que eu estava ali ouvindo, né, o Géser falou assim: agora você entra em oração, porque Deus já colocou no seu coração a oferta que você vai trazer. Né? Então eu entrei em oração com o Senhor e a primeira coisa que o Espírito Santo me deu foi exatamente esse valor que eu tinha da minha reserva. Falei: Senhor da glória, a reserva, é a reserva, Senhor. Né? E você fica lá e você começa, né, ficar pensando naquilo: Senhor, não, isso é da minha cabeça, não é possível. E aí você está pensando nessas coisas, de repente o Géser lá do púlpito falando: olha, não é da sua cabeça não. O Senhor manda te dizer, não é da sua cabeça, é esse valor mesmo que você está pensando. Eu, Senhor, não é possível, Senhor, não é possível, o Senhor está falando comigo. Aí ele lá do púlpito: é isso mesmo que você está ouvindo, eu estou falando com você. Né? Aí eu falo assim: mas Senhor, eu não tenho esse valor comigo aqui.
né? Eu não trouxe nem o talão de cheques para poder dar esse valor. Como é que eu vou fazer? Aí lá na frente o Géser pega e fala assim, você, né, que está pensando aí, eu não tenho talão de cheque, eu não trouxe o dinheiro, essa oferta que o senhor colocou no meu coração, não tenho como dar, né? Como é que vai ser isso? Né? Como é que eu vou fazer? Não tem problema, escreve no envelope a oferta e traz aqui. E você se compromete de vir, né, no domingo, porque esse congresso era no sábado, você vir no domingo amanhã e trazer esse dinheiro. Eu falei, Senhor, não é possível, é comigo. Isso, a mão suava, gente, a mão suava. Mas eu falei, o Senhor está falando para mim fazer isso? O Senhor quer que eu prostre a minha finança para você, que já está no limite? O Senhor quer que eu faça isso? Eu vou fazer. Peguei, escrevi no envelope o valor que ele tinha colocado, fui lá e entreguei. E no domingo, né, quando eu voltei para o culto, eu já vim com o talão de cheque, aí eu depositei ali, tirei do recurso onde estava, passei para a conta corrente e amém. Gente, cerca de 2 meses depois, talvez, um pouco menos do que isso, houve uma situação na empresa, eles melhoraram meu salário, liberaram um fundo de garantia, os meus pais tinham recebido uma situação que eles estavam sendo abençoados, eles iam ajudar a minha irmã, para não só ajudar a minha irmã, eles quiseram me ajudar também, né? Não era um valor expressivo, mas era mais um pouquinho. Eu quero dizer para vocês que tudo que o Senhor juntou, né, do meu fundo de garantia, o salário novo que estava entrando, essa ajuda que veio, e eu quitei 70% do meu financiamento do dia para a noite, 70% do financiamento do meu apartamento. E, de repente, aquela prestação que eu pagava mensal, eu comecei a pagar menos de 1/3. E começou a sobrar recursos para que eu pudesse, então, começar a mexer nas minhas coisas. E vou te dizer que, pouco tempo depois, aquele saldo de emergência, sabe? Aquele recurso de emergência, já estava de volta na aplicação e eu já estava começando a colocar móveis no apartamento, estava começando a crescer e coisas estavam, gente, começando a acontecer. Isso é só um, né, dos milagres que Deus fez. Então, quero te dizer, né, Deus não deve nada para ninguém. E a gente também não faz isso porque a gente quer receber alguma coisa de Deus, mas nós fazemos isso, né, por adoração, por nós confiarmos que Deus é o Senhor das nossas vidas. Eu quero te dizer, Deus se importa com o seu trabalho, Deus se importa com as suas finanças, Deus se importa com a sua casa, com a sua família, Deus se importa como você vive, Deus se importa com o que você veste, Deus se importa com o que você come, Ele se importa com tudo. Tem pessoas que falam, não, Deus só está envolvido na parte espiritual. Quero te dizer, extremo engano. Deus está envolvido em tudo na sua vida. Amém? Quando você traz a oferta diante do Senhor, você tem a condição de ver milagre na sua vida. As ofertas você pode tanto trazer, né, na sua igreja, né, ou trazendo aí a church, como você pode também trazer ofertas para pessoas. Eu já dei ofertas para líderes, já dei oferta para pessoas que estavam passando por um momento de dificuldade. Às vezes oferta em dinheiro, às vezes oferta em comida, às vezes oferta em roupa, não importa. Mas dízimos e ofertas são também uma maneira de adorar o Senhor. Amém? Você precisa aprender esse princípio e colocar em prática nessa noite já, não é amanhã, é nessa noite. Que você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para prostrar tudo o que você é e tudo o que você tem diante do Senhor, porque Ele é digno de receber. Porque Ele é digno. Não pelo que Ele pode fazer por mim e por você, mas por quem Ele é. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso. Amém? Eu vou depois deixar essa ministração disponível no nosso canal e ora ao Senhor para que você possa experimentar, né, do favor dele, do melhor do Senhor na sua vida, através da adoração na qual você foi chamado para ser um adorador. Deus não está preocupado com a qualidade da sua adoração, mas Deus está muito interessado na qualidade do adorador. O que é que está dentro do seu coração? É louvor e gratidão por quem Ele é ou somente por o que Ele faz? Se for por quem Ele é, você está no caminho certo. E você vai ver o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.
Eu quero orar pela sua vida, para nós colocarmos já em prática e gerarmos isso espiritualmente nas nossas vidas, esse chamado de adoradores que nós temos. Amém? Senhor Deus, graças nós te damos por esse ensino e por essa instrução, mas muito mais do que isso. Graças nós te damos porque o Senhor está nos ensinando um princípio. E quando um princípio é colocado em prática, há, Senhor, uma ligação, uma interação entre o céu e a terra, entre nós e o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos chamado para sermos adoradores. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não olha especificamente para a nossa adoração, às vezes falha, mas o Senhor olha para o nosso coração. E eu te peço nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, para aqueles que estão me ouvindo nessa aula e para aqueles que estarão ouvindo essa ministração gravada, que o Senhor gera um coração de adorador em nós. De modo que nós prostremos tudo o que nós somos e tudo o que nós temos diante de Ti para Te servir, para declarar que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é desejável, que o Senhor é tudo de especial para nós, que o Senhor, meu Deus, é a razão da nossa existência, o Senhor é a razão que os nossos pés estão firmados, o Senhor é a razão da alegria no nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta em nós os adoradores que o Senhor está procurando. E se a tua palavra fala que o Senhor procura adoradores, é porque provavelmente, Senhor, não deve ser muito fácil de encontrar, porque se o Senhor está procurando, deve estar difícil de encontrar os verdadeiros adoradores, mas que o Senhor encontre em nós esses adoradores que te amam, Senhor, que estão desesperados por ti, que entendem os princípios, que colocam em prática, que quebram tabus, Senhor, meu Deus, que quebram com a religiosidade, com os ritos, com as tradições. Meu Deus, em nome de Jesus, gera em nós, Senhor Deus, esse espírito de adoração, Senhor, para que nas nossas vidas, papai, para que o Senhor encontre em nós uma canção de louvor que alegre o teu coração, Senhor, como o Senhor tem alegrado o nosso. Em nome de Jesus, amém.